Os problemas ambientais se apresentam como um dos grandes desafios do milênio. O destino inadequado dado aos resíduos sólidos produzidos pelas cidades geram grandes transtornos, como a poluição do ar, do solo, de lençóis freáticos, rios, oceanos. Para falar sobre esse assunto e sobre a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça do Meio Ambiente, José Farias. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer estar aqui. Promotor, eu gostaria que nós iniciássemos essa conversa explicando o que são resíduos sólidos e o que nós devemos considerar como lixo. Nós aprendemos que lixo é toda aquela sobra do nosso uso diário. Essa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos vem mudar isso. Tudo que sobra da nossa atividade é considerado resíduo sólido. Não é mais lixo. Lixo, essa palavra, essa lei aboliu, riscou. Resíduo é tudo aquilo que sobra. Agora, esse resíduo, uma parte pode ser reutilizada, outra parte pode ser reciclada, outra parte pode ser compostada. E uma quarta parte é rejeito, não serve para nada. Então, aquilo que antigamente a gente podia considerar lixo, hoje se chama rejeito. E quanto que nós podemos reaproveitar? Estudos já feitos no Brasil todo, e especificamente em 40 municípios da Paraíba, nós podemos reaproveitar até 85% dos resíduos gerados na casa. Apenas 15% a 20% é que pode ser considerado rejeito. Então isso gera um impacto muito importante para a preservação do meio ambiente. Tudo aquilo que a gente liberava a céu aberto nos lixões, ou mandava para aterro sanitário para gerar chorume, liberar gases, tudo isso pode ser evitado em até 80%. Por exemplo, na sua casa tem resto de comida, casca de fruta, casca de verdura, casca de ovo, que é gerado diariamente na cozinha ao se manusear alimentos. Muito bem, tudo isso é para o lixo. Tudo isso é apodrecer, liberar chorume, que é água fétida, gerar gases de efeito estufa. Esse resto de comida, essa sobra, esse resíduo que você tem na sua cozinha, hoje pode ir para um processo simples chamado de compostagem e pode gerar composto orgânico, aquilo que muitos chamam até de adubo orgânico. É matéria natural que pode servir para enriquecimento biológico de solo. Sabe quanto isso representa? 50% a 55% do lixo coletado diariamente no Brasil. Atualmente, como é que a gente pode avaliar o destino que é dado aos resíduos sólidos produzidos na Paraíba? Na Paraíba, nós temos apenas 7 municípios mandando para aterro sanitário e todos os municípios da Paraíba, incluindo João Pessoa, têm lixões. Por que isso acontece? Primeiro porque a coleta e o transporte do resíduo ainda não chegou à universalidade. Não são todos os domicílios que são servidos com serviço público municipal de coleta. Segundo, porque essa coleta não é seletiva. Significa o quê? Significa que vai tudo misturado e essa mistura vai contaminar aquilo que o pessoal chama de lixo o lixo seco, que é o reciclável. É por isso que você vê nas margens das rodovias, nas matas, nos rios, nas margens de rios, em terrenos baldios, lixo. Por quê? Porque como a gente vê que tudo aquilo que sobrou, a gente entende que é lixo, a gente quer se ver livre e joga em qualquer lugar. Na hora que a gente entende que é resíduo, é a sobra, mas não é necessariamente lixo, a gente vai reconhecer o valor econômico daquele resíduo. A gente não vai jogar em qualquer lugar. E deixando de gerar renda também. A gente deixa de gerar posto de trabalho, porque quando a gente vai tratar adequadamente os resíduos, a gente está gerando posto de trabalho, gerando renda e jogando dinheiro fora. Nós temos aqui também a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são os pontos mais importantes dessa lei? A gente poderia elencar os conceitos que ela trouxe, os princípios, os objetivos e os instrumentos. Nos conceitos, ela não deixa dúvida para que
operadores de direito, engenheiros sanitaristas, administradores públicos discutem, olha, isso é uma questão de interpretação, não, porque ela conceitou. Ela diz o que é resíduo sólido, ela diz o que é rejeito, ela diz o que é destinação final ambientalmente adequada e disposição ambientalmente adequada. Ela diz o que é coleta seletiva, ela diz de quem é a responsabilidade de fazer a coleta e o tratamento, e ela diz, ela estabelece o atendimento prioritário dos catadores organizados em associação ou cooperativa. Portanto, ela deixou bem amarrado para que ninguém possa alegar interpretação errada ou desconhecimento para não cumprir a lei. Na parte dos objetivos, ela foi muito taxativa ao dizer que é para redução, reciclagem, redução, reutilização, reciclagem e compostagem de resíduos. E só coloca em aterro sanitário, só pode mandar para aterro sanitário rejeitos. Pode-se mandar resíduo para aterro sanitário desde que haja um programa implantado para geração de energia com aquele. Senão, não pode mandar resíduos para aterro sanitário. Quanto aos instrumentos, também ficaram elencados todos os instrumentos que são necessários. Começa no artigo 8º, o inciso 8º, fala da educação. Nós precisamos educar a população para a separação dos resíduos para a coleta seletiva. O segundo instrumento é a coleta seletiva. A coleta é um serviço público que é prestado pelo município, ou diretamente ou através de concessionárias licitadas, ou através da própria associação ou cooperativa de catadores, que a lei permite que sejam contratadas pelo município sem licitação para fazer a coleta, transporte e destinação final ou disposição final do rejeito. O aterro sanitário é mais um instrumento de tratamento de rejeitos. E o principal instrumento que eu falei no início da educação ambiental, qual é? É a separação. Veja, a coleta seletiva é aquele serviço público que vai de porta em porta. Antes que o município realize ou preste esse serviço público essencial, que deve ser contínuo, efetivo, de boa qualidade, universalizado, é necessário que a população, que eu e você, nas nossas casas, a gente separe o resíduo. Se a gente não separar, não haverá coleta seletiva. E não precisa separar e muito não é coisa sofisticada. A gente só precisa saber que precisa separar. Aquele que não presta mais, que está lá no banheiro, é chamado de rejeito. Bota num saquinho, bota numa sacola para entregar. Aquele na cozinha, que é resto de comida, casca de fruta, casca de verdura, casca de ovo, aqueles filtros de papel para coar café, a borra de café, tudo isso é chamado de orgânico. Coloca numa segunda sacolinha, porque ela vai para compostagem. E um terceiro é lata, vidro, plástico, aqueles depósitos de Tetrapack, né? Então, tudo aquilo que você sabe que pode voltar para a indústria e ser reciclado, bota no terceiro saquinho, incluindo papel, papelão, bota no terceira sacola, você entrega para a coleta pública 3 sacolas. A coleta seletiva só existe se o município, diretamente ou por empresas contratadas, pegar na sua porta e levar separados, cada um para um destino diferente. Essa lei, ela estabeleceu um prazo para que os municípios começassem a implantar a política nacional. Como é que está a situação aqui na Paraíba? Olha, eu posso afirmar o seguinte: esta lei não será cumprida em 2 de agosto de 2014. Nós temos 2 prazos estabelecidos por ela. O primeiro prazo, de 2 anos, a lei entrou em vigor no dia 2 de agosto de 2010, portanto, esse prazo venceu no dia 2 de agosto de 2012. Era para todos os municípios brasileiros e os estados elaborarem seus planos. Os municípios fazendo os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, onde ele fizesse a identificação ou diagnóstico de todos os resíduos gerados no município e quantificasse, para então planejar o que fazer com cada resíduo. Também os estados tinham que fazer esse plano estadual de gestão ambiental. O estado da Paraíba não fez no prazo e nem os municípios. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 9% dos municípios brasileiros conseguiram fazer o plano. Portanto, 91% dos municípios brasileiros não atenderam o primeiro prazo da lei.
nós vamos ter no dia 2 de agosto de 2014 o segundo prazo, que é implantação dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e erradicação de lixões, se acabar com lixões no Brasil. Então eu afirmo com segurança que se 10% dos municípios brasileiros chegarem a cumprir o que a lei determina no dia 2 de agosto de 2014, 10%, nós teremos uma vitória muito grande. E o que vai acontecer com esses 90% que não cumprirem a lei? Os prefeitos que não cumprirem, teoricamente, terão cometido improbidade administrativa e deverão ser processados pelos promotores da comarca por improbidade administrativa. E ter, além da perda do mandato, suspenso o direito político por até 8 anos. É a Lei 8.429 de 1992. Também a omissão pode, em tese, caracterizar crime de responsabilidade, previsto no Decreto-Lei Federal que trata do assunto, da matéria. Significa o quê? Que os gestores públicos poderão ser processados criminalmente e por improbidade administrativa, portanto civilmente, pela inexecução dessa lei. A parte cruel da lei é porque a maioria dos prefeitos não sabe como implantar a lei. A maioria dos prefeitos não tem pessoas qualificadas nos municípios. A maioria dos prefeitos não tem sequer recursos para começar a implantar a lei. Eu espero que o Ministério Público, quando for cobrar responsabilidades, o Ministério Público, como é a visão do Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público leve isso em consideração. Uma prefeitura com 5, 6 mil habitantes, que vive única e exclusivamente de FPM, que não tem um técnico em engenharia sanitária e ambiental no seu município, que não tem qualificação no seu quadro funcional para implantar essa lei, que esses municípios corram e peçam ao Ministério Público formação de parceria para que o Ministério Público vá lá ensinar. Por quê? Porque para o Ministério Público pedir responsabilidade depois, ele tem que ter uma ação ou uma posição proativa. É o caso do Ministério Público da Paraíba. A gente ofereceu a todos os municípios, nós fizemos seminário chamando todos os prefeitos, mostrando, olha, essa lei chegou, tem 4 anos para você implantar. O Ministério Público está aqui como parceiro para quem quiser. 32 municípios nos procuraram. A gente está trabalhando com esses 32 municípios. Outros municípios contrataram consultoria, que nos procurou, discutimos quais eram os instrumentos, quais eram as ações que precisam ser praticadas. Isso através do projeto do qual o senhor é o gestor, que é a Construção da Cidadania Socioambiental. Isso. No projeto estratégico, esse projeto estratégico foi definido no final de 2009. Começou-se a trabalhar nele em 2010 com os prefeitos, mostrando que a lei estava para sair, que a gente começou a trabalhar em junho, a lei só sai em agosto, mas mostrando o que é que a lei apontava. E continuamos trabalhando com as prefeituras. Então a gente consegue capacitar com uma estrutura pequena, 4 funcionários apenas do Ministério Público. A gente consegue capacitar através de oficinas, professores, agentes de saúde, agentes de endemias, agentes ambientais. Em pouco mais de 15 dias, a gente capacita, eles mesmos planejam as ações de educação ambiental para a separação de resíduos e mobilização social para a separação e implantar numa cidade com até 12 mil habitantes na zona urbana, 4 mil domicílios na área urbana, a gente consegue implantar em 90 dias com essa estrutura do próprio município. Se o município gastar 1 centavo para isso. Nós entendemos que todos os Ministérios Públicos de todos os estados brasileiros vão precisar colocar à disposição dos municípios pequenos, pobres, carentes de recursos financeiros e de conhecimento, essa estrutura, uma estrutura mínima, pequena, que pode ajudar. Aí sim, depois de decorrido aquele prazo, você foi lá, capacitou, acompanhou, fez o plano municipal, com os funcionários do próprio município, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, aí sim você pode exigir que a prefeitura implante. Se não fizer isso, Cristina, você só vai conseguir substituir os prefeitos que aí estão no mandato, processá-los criminalmente e civilmente por improbidade administrativa
e não vai resolver o problema nenhum da implantação. Infelizmente o tempo acabou, esse assunto é muito importante e a gente deve vir trazê-lo de novo aqui no MPTV, e aí eu peço de novo a sua colaboração para voltar aqui. Agradeço a sua participação. Eu aqui agradeço a oportunidade e peço a toda a população que estiver nos assistindo, cobre das empresas de gerenciamento de resíduos da sua cidade, cobre do gestor público municipal, do prefeito, do secretário de infraestrutura, cobre a implantação da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque além de você economizar recursos naturais, você vai eliminar focos de mais de 100 doenças. Portanto, você vai eliminar foco de contaminação de águas, do solo, da atmosfera, foco onde tem animais como mosquitos, moscas que transmitem doenças, ratos. Tudo isso se essa Política Nacional de Resíduos Sólidos for implantada. Você que está nos assistindo é o principal interessado que ela seja implantada. Obrigado, Cristina. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.